Olá, irmãos. Uma alegria poder retornar a este contato semanal. Louvamos a Deus pela oportunidade desse encontro virtual, né, neste culto de oração ao meio da semana. E os irmãos continuem orando pelo nosso país, pela nossa pátria, por aqueles que têm responsabilidade sobre os ombros em nossa pátria, pelo presidente da República, que tem conhecimento da palavra, que ele possa se conduzir em segurança ao longo desse labirinto da política nacional. Ele possa dar testemunho do Senhor, ele possa ser uma peça útil na mão do Senhor para abençoar a nossa pátria. Oremos por ele. Aliás, nós estaremos cumprindo uma ordem bíblica, a orar pelo presidente, seja ele quem for, porque a Bíblia diz para orarmos pelas autoridades, e ele é uma autoridade. Também oremos por aqueles que estão lá no Supremo Tribunal, oremos por aqueles que estão nas casas legislativas, deputados, senadores, muitos deles são servos do Senhor, colocados ali pelo Senhor para abençoar o seu povo. Nós estamos indo, irmãos, para um tempo crítico para as igrejas. Estava ouvindo a semana passada a situação na China, quando as pessoas já estão sendo perseguidas, os cristãos já estão sendo perseguidos. A informação que vi no repórter é de uma senhora que recebeu a ela a pensão dela como alguma coisa assim, como a ajuda que o governo tem dado nesses últimos dias. E ela agradeceu a Deus e imediatamente a autoridade policial tomou todo o salário dela simplesmente porque ela agradeceu a Deus em público pelo recebimento. Perseguição velada, mas já está chegando e vai chegar no Brasil. Estejamos orando, irmãos, não tanto para que isso não aconteça, porque é bíblico, mas orando para que nós saibamos como nos conduzir e na possibilidade de Deus usar aqueles que estão lá nas casas legislativas para nos abençoar com um tempo mais de trégua e de possibilidade da pregação da palavra e testemunho da palavra. A Bíblia diz, lá no livro de Mateus, que haverá perseguição séria próxima na vinda do Senhor. Também oremos, irmãos, pelo Brasil em pandemia, pedindo ao Senhor orientação para as autoridades sanitárias, os cientistas que estão trabalhando na procura de uma vacina, que o Espírito do Senhor esteja conduzindo para a bênção do povo de Deus e para a bênção do Brasil de um modo geral. Oremos pelos irmãos que estão apreensivos. Alguns irmãos têm falado conosco através do telefone, que estão saudosos, ansiosos para voltarem, e eles não podem voltar tão cedo porque são do grupo de risco. Os nossos anciãos, os irmãos, né, que gostam do carinho da igreja e não estão tendo a oportunidade de ter o convívio, o calor dos irmãos. Oremos por eles, coloquemos diante do Senhor, que o Espírito do Senhor esteja aquecendo o coração deles, substituindo muito melhor o nosso calor humano. Oremos ao Senhor. Pai querido, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio do encontro no meio da semana e a oportunidade, ó Pai, de estarmos reunidos como igreja diante do teu trono, solicitando graça e favores. Nós te louvamos, ó Pai, acima de tudo te louvamos pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pela demonstração do teu amor para com os membros da tua igreja aqui, a PIB Freguesia. Pedimos ao Pai que esteja nos abençoando nos pedidos que acabei de pronunciar, pelas autoridades, por aqueles que legislam em nossa pátria,
por aqueles que têm responsabilidade das leis, da interpretação das leis. Nós pedimos ao Pai em favor daqueles que estão cuidando para que essa pandemia possa ter um fim, os cientistas, os médicos, enfim, Senhor, tome o teu povo em tuas mãos, em especial aqueles que pertencem ao teu reino, são agentes do teu reino aqui na terra. Louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos terminando o nosso estudo, como anunciei na semana passada, estamos indo para o último capítulo. Na semana passada, nós falamos a respeito da vinda do Senhor Jesus. E eu me recordo que, ao final do capítulo da semana passada, eu disse que, quanto ao dia da vinda do Senhor, ninguém sabe, nem os anjos nos céus. Disse que a vinda do Senhor será de surpresa, como foi surpresa o dilúvio, nos dias de Noé. Todos os contemporâneos de Noé sabiam, tinham ouvido falar do dilúvio. Noé, durante 120 anos, falou repetidas vezes sobre o dilúvio, avisou sobre o dilúvio, enquanto construía a arca para a salvação dele, da sua família e dos animais. Eu disse na semana passada, e vou repetir, muito provavelmente a construção da arca, que não foi num cais, não foi à beira-mar, mas foi lá, junto da floresta, tenha se transformado em ponto turístico naquela ocasião, durante 120 anos, uma embarcação enorme, tamanho de um navio desses nossos modernos, foi construída por Noé, sua família, e muito provavelmente alguns empregados. E aí, de repente, o dilúvio aconteceu. E só Noé e a família que creu se salvou. Foi esse comentário que eu fiz na semana passada. Dessa revelação, irmãos, concluindo o ponto da semana passada, o que aprendemos é que a igreja não tem que ficar ansiosa com a data da volta do Senhor, com os tempos do retorno de Cristo, mas sim ficar alerta, ativa, prestativa, atuante no seu trabalho, para não ser surpreendida, inerte e dormindo. E eu disse na semana passada que, quando me refiro à igreja, eu me refiro a mim, porque, como dizemos na PIB Freguesia, a PIB Freguesia sou eu. Então, é missão da igreja, irmãos, pregar, anunciando ao mundo a volta de Jesus. Esta é a mensagem do momento. Infelizmente, ela está sendo relegada a segundo plano por muitos púlpitos que estão dando enfoque à prosperidade, a conselhos psicológicos, etc. Mas a mensagem da igreja é a mensagem que anuncia a volta do Senhor e que diz: só Jesus Cristo salva. Pois bem, hoje nós estaremos falando sobre a ressurreição e o juízo final. Falo inicialmente sobre a ressurreição. Paulo, em sua primeira carta escrita aos crentes da igreja cristã em Corinto, ele dedica-se a um longo comentário para explicar a doutrina da ressurreição. O apóstolo Paulo chega a afirmar, introduzindo o assunto ressurreição, que se algum cristão não crê na ressurreição, esse cristão não é um salvo. Na verdade, não é um crente, pois não crê na ressurreição do Senhor, não é um crente, tendo em vista que as duas ressurreições, a do crente e a de Cristo, elas estão interligadas. Vocês podem ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13, 16, esse é o comentário de Paulo. Jesus Cristo foi o primeiro, como uma primícia de colheita, a ressuscitar.
Por causa da ressurreição de Cristo, os que creem em Cristo, os salvos, seremos vivificados e seremos fisicamente devolvidos à vida plena no corpo, alma e espírito. A primeira ressurreição dar-se-á em 2 estágios. O primeiro estágio no dia do arrebatamento, quando todos os salvos, todos aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Remidor, e estiverem ativos, alertas, atentos, ressuscitarão para serem levados junto com os salvos vivos, cujos corpos serão transformados, a encontrar o Senhor nas nuvens. Texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, e o texto de Tessalonicenses 4, 16 e 17, são textos conhecidos, sobejamente usados por mim nas mensagens e nos estudos. Vou ler esses textos que citei numa versão de João Ferreira de Almeida, mas juntando os textos, para vocês terem uma ideia do conjunto, do que vai acontecer, como vai acontecer. Não é? São textos que estão em livros separados, mas do mesmo escritor, o apóstolo Paulo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, som de trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Deixa eu repetir, aqueles que estivermos vivos, corrigindo o tempo do verbo. O segundo estágio, falo agora do segundo estágio. O segundo estágio acontecerá no dia da volta de Jesus à terra, acompanhado dos anjos e dos arrebatados no primeiro estágio. Os ressuscitados no segundo estágio serão os salvos deixados para trás no dia do arrebatamento e que, por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, serão perseguidos, presos, muitos deles mortos, martirizados pelo anticristo nos 7 anos que se abaterão sobre a terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 6. Já não vou me deter neste comentário, apenas muito rapidamente, porque tenho falado muitas vezes sobre esses deixados para trás, não é? O crente é salvo, mas ele precisa estar alerta, desperto, ágil, vigilante, trabalhando para ser arrebatado no dia do arrebatamento. Ou ele tombar assim, ir para a sepultura assim, ativo, vibrante, servindo ao Senhor. Aqueles crentes relapsos que vão empurrando a vida cristã com a barriga, são salvos, mas vão empurrando com a barriga, vão deixando as coisas acontecerem, sem compromisso, sem envolvimento com as coisas. Esses serão deixados para trás, mesmo que já tenham morrido. Se você morre nessa situação, assim ficará. Como disse, não vou me deter muito nesse comentário, porque ele faz parte de vários comentários meus do texto. Mas deixa continuar a leitura. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram para reinarem com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos não viverão, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, são 2 ressurreições, não é? A primeira em 2 estágios.
primeiro estágio no dia do arrebatamento, o segundo estágio no dia da volta de Jesus. Mas a segunda ressurreição vai estar lá, antes do trono branco. E o destaque desse texto lá do Apocalipse é: bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Falando sobre o corpo ressurreto para a vida eterna com o Senhor, vida celestial, o apóstolo explica que o corpo com o qual existiremos eternamente será um corpo indestrutível e que sobre ele não terá qualquer efeito a doença e a morte. Será um corpo não mais atingido pelo pecado, pela tentação. Será um corpo com prazo de duração perpétua, prazo de duração eterna. Confiram o texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 e 44. Tem a sua Bíblia na mão, eu recomendei a leitura na semana passada, recomendei a leitura desse texto para melhor compreensão de vocês, por isso que estou citando só os textos e avançando. Mas deixa eu ver o texto revisado. Assim será a ressurreição dos mortos, Paulo explica. E eu estou, então, transliterando para o nosso comentário, a nossa maneira comum de falar. Assim será a ressurreição dos mortos. Sepulta-se o corpo corruptível, que pode ser consumido pela doença, pode ser corroído pela idade, e ressuscita um corpo que não se destrói, não corrói. Sepulta-se em ignomínia, na linguagem do apóstolo. Ressuscita em glória. Sepulta-se um corpo fraco. Ressuscita-se um corpo vigoroso. Sepulta-se um corpo natural, animal. Ressuscita um corpo espiritual. Pois assim como o corpo natural, também haverá o corpo espiritual. Paulo, no capítulo em que ensina sobre a ressurreição, é claro e ilustrativo sobre a doutrina. Repito, está lá no capítulo 15. Mas o texto mais claro e eloquente sobre o assunto ressurreição é o que narra o diálogo de Jesus e Jesus e Marta, a irmã de Lázaro. Lázaro é aquele moço que foi ressuscitado 4 dias depois de sepultado. Nesse texto de João, capítulo 11, versículo 23, 24 e 25, vocês podem ter a mão aí conferindo, Jesus esclarece, fala com clareza sobre a ressurreição. Marta, quando Jesus chega à casa dela, tem uma reclamação na ponta da língua: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, lembro da mensagem de Cláudia no domingo passado, né? Falando sobre esse diálogo. E Jesus disse: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E ela disse: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí a Cláudia fez referência aos crentes que creem no passado, creem no futuro, mas não creem no presente. É o caso ali, né? Marta estava diante do Senhor, Jesus estava dizendo que ia operar o milagre naquela hora, naquele dia, no presente, mas ela fazia referência ao que havia aprendido, fazia referência à doutrina que ela havia aprendido e tinha esperança de que se cumprisse aquela doutrina no futuro. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, lá na ressurreição, na volta do Senhor. Mas Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E então foi para o sepulcro, para a ressurreição. Não foi falta de fé de Marta,
mas ela fez confusão do tempo verbal usado pelo Senhor. Ela confundiu o presente com o futuro. E o Senhor, então, esclareceu para ela: o seu irmão vai ser ressuscitado agora. Essa era, portanto, meus amados, uma doutrina recorrente entre os discípulos naqueles dias, a ressurreição. É possível que Marta houvesse aprendido com o próprio Senhor sobre a ressurreição no último dia, pois em outro momento, João 5, 25 a 29, Jesus disse: em verdade vos digo que chegará a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Virá a hora em que os que estiverem no sepulcro sairão, os que forem salvos para a ressurreição da vida, e os que não forem salvos para a ressurreição da condenação condenatória. Palavras do Senhor Jesus. Então é possível que Marta tenha até aprendido com o Senhor. Muitos irmãos curiosos sobre essa doutrina me procuram em gabinete para perguntarem: pastor, com que corpo ressuscitaremos? Haverá transformação física? Por exemplo, um crente que morre com 100 anos ressuscitará com um corpo de 100 anos? Que relação haverá do corpo que volta ao pó com o corpo ressuscitado, o corpo que sai do pó? Certamente, irmãos, e digo isso baseado no texto de Deuteronômio 29, 29, nós não podemos responder a todas as perguntas sobre as coisas que estão encobertas, as coisas que não estão reveladas dos assuntos que encontramos na Bíblia. Não está revelado na Bíblia com que corpo voltaremos, como será o corpo, de que forma será o corpo. Não há nenhuma informação nesse sentido. Mas Paulo, no capítulo sobre ressurreição, nos dá algumas dicas que me permitem concluir que o novo corpo ressuscitado não será composto da mesma matéria do corpo sepultado. Os átomos, sim, serão os mesmos. A alma será a mesma. O espírito, o mesmo. Mas o corpo será um novo corpo. A ressurreição, meus irmãos, não será um simples ressuscitamento de cadáver. Vou fazer a distinção das palavras, né? Com o exemplo de Lázaro. Lázaro passou por um processo de ressuscitamento. Ele foi ressuscitado por Jesus, devolvido à vida, à família, aos irmãos, mas tornou a morrer. Ele morreu, depois tornou a morrer. Adoeceu, morreu, ou envelheceu e morreu, está sepultado. E vai ressuscitar no último dia comigo e com tantos outros que tiverem partido, se tivermos partido naquela ocasião. Então, vou repetir, a ressurreição não será um simples ressuscitamento de cadáver, mas a criação de um novo corpo. Um corpo que possa viver a vida fora deste planeta. Daí, podemos concluir que ressuscitaremos em um corpo diferente no sentido de novo, semelhante na aparência física, mas diferente no corpo ressuscitado. Paulo disse, e vou usar as expressões dele no versículo 44 desse capítulo 15, ele diz: sepulta-se um corpo natural, mas ressuscita um corpo espiritual. Sem dúvida alguma, haverá uma continuidade entre o corpo sepultado e o ressuscitado. Não tenho dúvida disso. Haverá uma correspondência, uma continuidade. Mas o corpo ressuscitado será um corpo o corpo sepultado sempre será um corpo em destruição,
em corrupção, e o corpo ressuscitado, um corpo indestrutível, incorruptível, na linguagem do apóstolo Paulo. Espero que tenha sido claro nessa informação sobre a ressurreição. Qualquer dúvida, podem me acessar, eu terei imenso prazer em ajudar. Passemos agora, irmãos, ao juízo final. Já estamos indo para a conclusão, não somente dessa quarta-feira, como de todo o estudo sobre este assunto que temos abordado ao longo dessas últimas quartas-feiras. Quanto à doutrina do juízo final, o que podemos afirmar é que a realidade daquele juízo é reconhecida e citada desde o Antigo Testamento. O juízo final não é coisa do Novo Testamento, dos Evangelhos, de Paulo, enfim, de João no Apocalipse. Desde o Velho Testamento encontramos referências sobre o juízo final. Do princípio ao fim das Escrituras Sagradas, os textos dão a entender que haverá uma prestação de contas do homem a Deus, um dia de julgamento do homem por Deus. Mas essa verdade doutrinária, ela é mais claramente explicitada no Novo Testamento. Tanto os evangelhos quanto as epístolas ensinam com precisão sobre o juízo final. E não fica dúvida, irmãos, pelo menos da minha análise. Quando leio as cartas, quando leio os textos, mesmo de Jesus ali nos evangelhos, para mim não fica dúvida a respeito do juízo final. E aí, vocês podem ver, está sendo projetado aí o texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Hebreus 9, 27 explica com clareza ao homem, e tenho falado muito desse texto, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. O prazo para você se ajustar e chegar no juízo bem é enquanto está vivendo aqui neste planeta. E o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 13, que fala sobre o julgamento final. Deus será o juiz que executará o juízo final. Deus em Jesus Cristo. Deus em Jesus Cristo. Jesus é que estará sentado na cátedra, no trono, para julgar. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46, temos um longo texto que fala tanto dos justos como do juiz daquele juízo. Os versículos 31 a 33 dizem o seguinte: quando, pois, o Filho do homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória e todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uns dos outros, colocando-os uns à direita e outros à esquerda. Os salvos porá à direita, os perdidos, os condenados à esquerda. No livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, temos confirmada por Paulo a ideia de que Deus julgará o mundo por meio de Jesus Cristo. E aí eu leio o texto. Pois Deus determinou um dia em que julgará o mundo com justiça através daquele que se fez homem para esse propósito. E ele garantiu isso a todos, tendo-o ressuscitado dentre os mortos. Palavra de Paulo, Atos 17, 31. Há outras passagens que eu poderia citar que abonam essa verdade doutrinária. Mas eu acho desnecessário. Escolhi essas que acabei de citar
para a sua orientação. Eu acho desnecessário, pois as duas citadas são suficientes para mostrar que Deus nos julgará a todos por meio de Jesus Cristo. Jesus é a única pessoa capaz para realizar esse julgamento. Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, porque, como sabemos, ele é o Verbo, a palavra que se fez carne, o Deus que se humanizou e se identificou intimamente com a humanidade. Jesus é Deus, nascido como homem, que viveu como homem, morreu e ressuscitou fisicamente e é Deus. Vou repetir. Jesus humanizou-se, se identificou com a humanidade. Jesus é Deus. E como homem, ele viveu, como homem, ele morreu e ressuscitou fisicamente e é Deus. Eu frisei isso aí porque há muita gente que olha um Jesus na cruz como Deus. Deus não poderia ser crucificado, nem Deus morre. O homem que morreu na cruz é o Filho do homem, Jesus. Para isso, ele teve que nascer de uma mulher. Pois bem, mas esse é outro assunto que a gente pode ver em outra oportunidade. Jesus somente não é Deus, é também filho da raça humana, nascido fisicamente de Maria, um ser humano, sendo ele o único capaz de prover a reconciliação da raça decaída no pecado com Deus, Criador, justo, santo, perfeito. Assim, todo aquele que, em seu livre-arbítrio, optar por não se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, será destinado ao afastamento, banimento, irreconciliável de Deus, um banimento eterno. E o castigo eterno pelo banimento de Deus, é comparável ao sofrimento em um lago de fogo. Texto lá de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, e Mateus 25, 46. A Bíblia é clara ao afirmar que todos, indistintamente, serão julgados. Inclusive os anjos que caíram de seu estado espiritual quando Lúcifer originalmente pecou. Todos, naqueles dias, estarão diante do tribunal. Texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, 2 Pedro 2, 4 a 10 e Judas, versículo 6. O juízo final não terá como motivação, irmãos, informar a Deus sobre os nossos feitos, já que Deus conhece, Deus sabe, Deus vê todas as coisas a nosso respeito. E aí eu lembro lá do Salmo 139, que eu gosto muito. Mas o juízo será realizado para que a cada um de nós seja revelado o nosso próprio caráter. Seja trazida à nossa memória os nossos feitos em vida, para sermos recompensados pelos atos de justiça ou injustiça. O juízo servirá para enaltecer a justiça divina na punição ou no perdão. A Bíblia diz: a alma que pecar será punida. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. A versão que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, no juízo, será revelado o pecado de cada um, sendo que o salvo será justificado em seus feitos pelo Senhor Jesus. Lembram-se que nós falamos sobre a justificação em capítulos anteriores. Aí está, nós estamos vendo agora a utilização de tudo que falamos ao longo desse período. A Bíblia diz que o ímpio acumula dia após dia pecados que serão revelados no dia do juízo final, também chamado dia da ira.
eu faço essa colocação para diferenciar na mente dos irmãos, no entendimento dos irmãos, o que acontece em juízo aqui na terra e o que acontecerá no juízo aqui na terra, mas diante do tribunal do Senhor. Quando alguém é levado à presença do juiz, o advogado de acusação faz a leitura da lauda em que são apontados os crimes daquele que está sendo julgado. Depois há o debate, né, para ver razões por causa do crime, atenuantes, etc. Mas o juiz está tomando conhecimento, juntamente com os jurados, dos crimes daquele cidadão ali, no tribunal. Diante do Senhor não será assim. Ele já sabe agora tudo que eu estou fazendo, que você está fazendo. A Bíblia diz que ele conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras antes de as pronunciarmos. E diz mais, que nós vamos dar conta diante do Senhor das palavras que pronunciamos e que são incoerentes. E aí eu estou colocando nessa informação que o julgamento, a revelação, porque o texto diz que no julgamento, lá no final, diante do trono branco, serão abertos livros. Esses livros serão, figuradamente, serão onde estão anotados os apontamentos sobre a minha vida. E lá estão os meus pecados, lá estão registrados as minhas teimosias, os meus deslizes, o meu afastamento, a minha rebelião contra Deus, enfim, tudo que é o meu pecado contra o meu irmão, enfim, tudo quanto eu fiz está lá. A única diferença é que eu já sou justificado pelo Senhor. Então, será revelada as minhas injustiças, mas o Senhor diz, eu justifico. Ele me recebeu, eu morri por ele, paguei o preço por ele. Então, o meu nome está lá no livro da vida. Mas se alguém tem todos os apontamentos como eu terei, e não foi justificado por Jesus, esse não estará no livro da vida. E aí a sua condenação será eterna, em tormento e algo terrível, que foi comparado pelo próprio Senhor Jesus como o lago de fogo. Diz o texto da carta aos Romanos, o capítulo 2, versículos 5 e 6. Paulo escreveu o seguinte: segundo a teimosia do teu coração, que não se arrepende de teus pecados, acumula sobre ti, dia após dia, a ira divina para o dia da revelação do justo julgamento, que retribuirá a cada um segundo os seus feitos. Então, meu querido, se você não foi justificado por Jesus, não se reconheceu pecador necessitado da ajuda do Senhor, você só está acumulando na sua ficha os seus pecados que serão julgados e você será punido pelos seus pecados. Digo-vos que no dia do juízo, continuando, Mateus 12, 36, digo-vos que no dia do juízo os homens prestarão contas até das palavras, disse ainda há pouco, das palavras fúteis que tenham proferido. Mateus 12, 36. E aí um outro texto que me preocupa muito, Mateus 10, 26. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Nada que esteja escondido que não venha a revelar-se. Assim, meus queridos, podemos afirmar que o juízo final não acontecerá para se descobrir a verdade, os feitos de cada um, mas para que Deus revele a cada um, trazendo-lhe à memória os feitos que praticaram durante a existência terrena. No dia do juízo final, Deus trará à luz o seu propósito em criar o homem.
aquele julgamento servirá também para demonstrar a toda a humanidade o propósito de Deus ao criar o homem, antes mesmo do homem pecar. E naquele dia, os homens haverão de conhecer, materializado em honra e glória, o grande amor de Deus pela humanidade, na recompensa aos justificados em seus atos de pecados, de rebeldia, e salvos por causa da justificação. Mas também aquele será um dia de horror, porque aquela parte que não foi perdoada, que não buscou o perdão, que não buscou a presença do Senhor, que não creu nisso. Você tem liberdade para crer ou não crer no que o pastor está anunciando. Aquele será o dia da ira punitiva divina sobre os homens caídos no pecado, sobre os anjos que acompanharam Lúcifer na desobediência e são caídos no pecado. O juízo final servirá para revelar aos homens seus feitos e para confirmar o perdão e a absolvição ou a condenação por causa dos pecados. Diz o decreto divino, repito o que li ainda há pouco, a alma que pecar morrerá. O salário do pecado é a morte. Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 17 e 18. Vou para o final deste capítulo, falando sobre os dois destinos da humanidade pós-juízo final. Falamos sobre o juízo, situamos bem, né, a questão por que alguém é salvo. Ele não é salvo porque ele não é pecador, ele é salvo porque ele foi justificado em seus pecados por Jesus Cristo. E isso acontece, meu amigo, se você reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, propuser em seu coração viver uma nova vida agora sob a orientação do Espírito Santo e disser isto ao Senhor. Ele vai te perdoar, vai escrever o seu nome no livro da vida e vai, ele mesmo, te justificar no juízo final, pondo-o à direita. Mas ai daquele que ficar à esquerda. Mas agora vamos, então, aos dois destinos da humanidade pós-juízo final. O ensino bíblico sobre o destino eterno dos que passarão pelo juízo final se resume em duas palavras, conhecidíssimas nossas: céu e inferno. Naturalmente, há muita coisa que desejamos conhecer sobre essas duas palavras, sobre esses dois lugares eternos. No entanto, não há muitos detalhes sobre eles nas Escrituras, a não ser que são os destinos dos salvos e os destinos dos perdidos, respectivamente, após o juízo final. No Novo Testamento, encontramos algumas passagens que contêm ensinamentos sobre estes dois lugares de destinos eternos. Mas a descrição dos mesmos, elas parecem em linguagem que descreve figuradamente esses lugares, não expressando em sua exatidão para a nossa compreensão humana o que realmente significa a dor, a agonia, o desespero, o sofrimento, o tormento eterno e a expressão lago de fogo para referir-se ao inferno, ou a alegria, o gozo, o contentamento, o prazer, as expressões mansões celestiais, paraíso, cidade santa, morada de Deus, Nova Jerusalém, para referir-se aos céus. São palavras que estão
impressas no texto bíblico para nos dar uma ideia, uma pálida ideia do que é inferno e do que é céu. Mas, necessariamente, o inferno não é um lago de fogo, um caldeirão de fogo, onde de água fervendo, óleo fervendo, ou petróleo fervendo para jogar ali. Não, nada disso, nada disso. Jesus mesmo usou essa expressão, lago de fogo, mas uma expressão figurada. Lembro da parábola do rico e o Lázaro, quando o Senhor Jesus usa uma expressão interessante. Ele, querendo referir-se ao lugar onde estava Lázaro, ele diz que estava no seio de Abraão, uma expressão para indicar que ele estava no céu. Como Jesus estava falando aos judeus, e para o judeu o lugar mais querido, mais aconchegante, mais prazeroso naquela época, a compreensão da cultura da época, era o seio de Abraão, estar junto a Abraão. Então, essa foi a expressão que Jesus usou. Mas, na verdade, céu não é o seio de Abraão. Então, apenas para vocês entenderem o que o pastor está comentando. João, apóstolo do Senhor, lá no livro do Apocalipse, se esmerou para descrever em linguagem humana o esplendor da glória celeste, a beleza celestial, o lugar da morada dos crentes na eternidade, o lugar onde viverão para sempre aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, os resgatados do pecado. No capítulo 21, do versículo 10 ao 27 deste último livro da Bíblia, ele escreveu: fui levado, ele está descrevendo nesse texto o que ele viu, não é? Fui levado a um alto monte, de lá vi a santa cidade, a Jerusalém celeste, que descia do céu, da parte de Deus, em resplandecente glória, como uma joia preciosa, cravejada de cristalino. E havia um muro alto com 12 portas cercando a cidade. E em cada porta havia um anjo. Sobre as portas havia nomes escritos, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Eram 3 portas em cada lado da cidade. 3 do lado leste, 3 do lado norte, 3 do sul e 3 do lado oeste. O muro continha 12 fundamentos, 12 pedras fundamentais, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha nas mãos uma haste de ouro com a qual mediu a cidade, suas portas, seus muros. A cidade era quadrangular, tendo o seu comprimento igual à largura, e ele a mediu com a haste, e a sua medida era de 12.000 estádios de comprimento, por 12.000 estádios de largura e 12.000 estádios de altura. Também mediu o muro, que era de 144 côvados, segundo a medida humana. O muro era de jaspe, e a cidade revestida de ouro, semelhante a um vidro límpido, dourado e transparente. Os alicerces da cidade eram de pedras preciosas, tais como calcedônia, jaspe, safira, cárdio, esmeralda, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. As portas eram de pérola, cada porta uma pérola. A praça e as ruas da cidade eram calçadas de ouro. Não havia templos na cidade, pois Deus, o Senhor Todo-Poderoso, é o santuário. A cidade não necessita do sol ou da lua, pois o esplendor da glória divina a ilumina. A luz vem do Senhor. Diante desta narrativa, lembro aos irmãos que
João estava na ilha de Patmos, preso por causa da pregação do Evangelho, já idoso, e o Senhor o orientou lá a escrever o livro do Apocalipse. Mostrou para ele, revelou para ele, Apocalipse significa revelação, revelou para ele os acontecimentos finais. Mostrou o trono branco, mostrou o milênio, mostrou a volta do Senhor, enfim, ele teve uma visão esplendorosa. E entre essas visões, ele viu os céus. 2 homens tiveram o privilégio de ver as coisas celestiais. Paulo, que na sua carta diz, olha, eu não sei nem descrever o que eu vi. São coisas indescritíveis que eu vi. E ele se limitou a dizer que foi lá e não disse os detalhes. Mas João recebeu a incumbência de descrever. E aí, como é que João poderia descrever o que está nos céus com palavras terrenas? Descrever o que ele viu lá, ele só pôde fazer a comparação. Então, ele comparou as ruas, o que ele viu como rua e praça celestial, com palavras das coisas que ele viu lá. Ele teve que usar, naturalmente, fazer comparações. Então, ele imaginou uma rua cheia de paralelepípedo de ouro, né? Pedras, barras de ouro, e descreveu assim para falar da riqueza, da beleza do que ele viu lá. Devemos então, irmãos, concluir ao fim dessa descrição celeste feita por João, que estas figuras da linguagem descritiva, que estas são figuras da linguagem descritiva humana e descrevem a beleza daquele lugar a partir de valores humanos, para que tal descrição possa nos dar uma ideia, mas essa ideia está bem aquém do esplendor do que realmente é o céu. João se esforçou, como disse há pouco, para traduzir com palavras do vocabulário humano, referindo-se a valores terrestres para descrever o que não se descreve em palavras humanas. Mas não podemos concluir, referindo-nos a este lugar onde viveremos no além, que é o céu, e aquele é um lugar aprazível, onde viveremos fisicamente após a ressurreição e o juízo final. O céu existe, irmãos. O céu é um lugar físico, o lugar maravilhoso da nossa morada na eternidade. Mas assim como o céu é um lugar de gozo, alegria e prazer, o inferno também será. O inferno será um lugar de tristeza e agonia. No lugar chamado céu, o gozo, a alegria, a felicidade é completa. Assim como no inferno, a dor e a infidelidade e a infelicidade será absoluta. Observem que eu estou colocando céu no tempo presente do verbo e inferno no tempo futuro. Vocês vão entender isso ao final desse capítulo, quando falo com alguma argumentação mais sobre céu e inferno. Aqueles que, após sua ressurreição, for viver no inferno, ficará privado para sempre de tudo que a sua natureza pede. O inferno está descrito na Bíblia como um lugar de lágrimas, de ranger de dentes, de raiva, ódio, rancor. Descrito como um lugar físico, um lago de fogo, onde o fogo jamais se apaga e os vermes não morrem. São palavras, algumas dessas palavras foram proferidas pelo Senhor Jesus. Assim como não há palavras humanas que descrevam com precisão os céus, também não há no vocabulário humano
como descrever o horror do tormento infernal. Marcos capítulo 9, versículos 45, 46 e Mateus 25, 41 falam sobre esses lugares. Aqueles que após o juízo forem para o inferno se encontrarão em um lugar onde estarão os injustos, os corruptos, os perversos, os abomináveis, os incrédulos, os idólatras, os feiticeiros e todos aqueles que amam a mentira. Só pela companhia dessa gente, eu já considero o inferno um lugar terrível. Mas onde será esse lugar chamado inferno? João descreveu os céus. Está aí, nos cosmos, no universo. É um lugar. Está lá. E agora eu explico por que eu usei presente e futuro falando sobre céu e inferno. Porque céu já existe, e eu vou provar daqui a pouquinho. E inferno existirá fisicamente, e lá no futuro, como também vou explicar. Os textos que vou citar agora, eles falam sobre a prova de que o céu já existe. É um lugar físico que já existe. Eu espero que esteja sendo transmitido aí os textos, mas o primeiro texto é 2 Reis, capítulo 2, 11. O segundo texto, Mateus 27, 52, 53. E Mateus 28, 5 e 6. O que é que esses textos informam? O texto de Gênesis fala sobre o lugar onde Enoque está. Por isso que eu estou dizendo, né? A Bíblia, ela não revela. Nós não sabemos onde é esse lugar chamado inferno. A Bíblia não revela. Assim como também não dá as coordenadas que indicam onde no universo é o céu. Mas nós sabemos que ele existe, porque lá estão fisicamente Jesus, Enoque, Elias e irmãos que ressuscitaram no dia da morte do Senhor. E aí os textos que provam que essas pessoas estão lá estão aí. Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e Deus o tomou, levou. Não se achou mais Enoque na terra. Ele foi raptado, foi arrebatado fisicamente para os céus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, trata ali de Elias. Elias também foi levado em uma carruagem de fogo. Os irmãos conhecem o texto, Eliseu estava ali, próximo dele, querendo a bênção para a continuação do ministério de Elias, e de repente Eliseu vê, e Elias também, vê a carruagem vindo dos céus e levou, arrebatou Elias. Mateus 27, 52, 53, fala exatamente sobre a ressurreição, o dia da morte de Jesus e a ressurreição de muitos que estavam sepultados, estavam na sepultura. Então, para que essas pessoas, inclusive Jesus, para mim bastaria, não precisava de Enoque, não precisava de ninguém, bastaria dizer que Jesus foi para os céus para mim dizer que ele estava num lugar, porque ele foi fisicamente. Mas além de Jesus, há outros lá com ele, já estão lá fisicamente com ele, tal como nós estaremos com o corpo transformado. Então, a Bíblia, então, não revela, mas ela dá algumas dicas que nos permitem especular. Os profetas no Velho Testamento, deixa-me dizer, a Bíblia não estou me referindo à questão do inferno, porque quanto ao céu não tem especulação, os textos estão aí. Mas quanto ao inferno, né, a Bíblia não revela, ela não dá dica de onde será o inferno. Mas alguns textos nos permitem especular. Os profetas no Velho Testamento descrevem o dia do Senhor como o dia do juízo, no qual ele
há de vindicar o seu nome, condenar e punir Satanás, os anjos que com ele caíram e foram banidos da presença de Deus, e os homens ímpios. E aí eu vou ler na Bíblia uns textos que eu gostaria que vocês lessem também. Abram suas Bíblias aí. O primeiro texto está em Isaías 29. Desculpe, Isaías 2, versículo 19, versículo 21. Naqueles dias, presta atenção nos textos, que parece que eu estou falando sobre o inferno, mas presta atenção nos textos porque tem relação. Vocês vão entender quando eu explicar um pouco à frente. Naqueles dias, isto é, no dia do juízo, no dia em que o Senhor voltar, no dia do trono branco, naquele dia, os homens lançarão versículo 19. Então os homens se meterão nas cavernas, por entre as rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. E aí permitam-me ajustar aqui, para julgar a terra. Estou falando aqui, Isaías está falando aqui do dia do julgamento. E aí, esses se meterão nas cavernas, nós podemos traduzir isso para o contexto de hoje. Nos túneis do metrô, né? Se meterão nos abrigos atômicos. Isso não é realidade para nós no Brasil, mas em muitos países é uma realidade. Então, o que está dizendo aqui? Então, os homens se meterão nas cavernas, nos túneis, nos abrigos, ante o terror, fugindo aterrorizado da presença do Senhor. 21. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das pedras, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para julgar a terra. Ainda um outro texto, irmãos, dentro dessa mesma linha, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 2 e 3. Dia de escuridão, de densas trevas, dia de nuvens, de negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos diante, geração em geração. Frente dele vai fogo devorador atrás, chama de brasas. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto desolado. Nada lhe escapa. Está falando, meus queridos, da vinda do Senhor Jesus, com os anjos, com os que foram arrebatados. Essa é a descrição aqui, não é, de que ninguém nunca viu algo igual. E por onde passar, claro que aqui figurativamente, não é? Por onde o Senhor caminhar, na frente um jardim e depois dele um deserto. Falando da presença do Senhor entre nós no dia do julgamento e das coisas que hão de acontecer com esse planeta. Mas toma ainda como exemplo Pedro, é o texto mais clássico, Pedro capítulo 3, na sua segunda carta. Ele descreve o dia do Senhor, o dia do juízo final, dizendo, versículos aí, versículo 10 em diante, ele descreve o Senhor dizendo, o dia do juízo, dizendo que haverá uma grande explosão, ouvir-se-á um estampido e o barulho de chamas destruindo tudo. Naquele dia, Deus permitirá que as cidades da terra sejam queimadas e os arsenais atômicos das poderosas nações explodam, desintegrando a matéria como a conhecemos hoje. Os versículos 7 e 10 dessa segunda carta, do capítulo 3 de Pedro, no capítulo 3 de Pedro,
e formam que os elementos da natureza, ou seja, os átomos, os nêutrons, os prótons, os elétrons, vão se desintegrar e as obras, aspas, as cidades que há na Terra ruirão. Toda a Terra, natural e física, como a conhecemos, na sua forma natural, será destruída num só dia, restando a partir daí o caos infernal. Mas os homens não serão destruídos, pois a morte não mais será possível. Ela não mais existirá. E aí, Isaías 2,19. Então os homens se meterão nas cavernas. Já li esse texto. Eles vão se meter nas cavernas, procurando se esconder da presença do Senhor. Eles vão desejar. Há um outro texto que eles pedem que caiam sobre eles, né? Eu vou ler o texto aí, unindo Isaías 2,19 com Apocalipse 6, 16, 17 e o capítulo 9, versículo 6. Vou unir esses dois textos para a sua compreensão. Então os homens se esconderão nas cavidades das rochas, nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa e por causa da sua glória do Senhor, a majestade do Senhor, quando ele vier sobre a terra. E eles dirão aos montes, aos rochedos, cubram-nos, escondam-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o dia da ira, e quem poderá subsistir? E naqueles dias, diz o texto ainda, os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Quando o dia do Senhor chegar e o juízo final acontecer, a vida nesse planeta, como a conhecemos, terá chegado ao fim. A terra será queimada e se transformará em um lugar que o Senhor designou figuradamente, que o Senhor figuradamente se referiu a ele como um lago de fogo. Para mim, na minha interpretação, aqui, este planeta é que se transformará nesse lugar, o lago de fogo. Observem que, após o julgamento, a palavra do Senhor será: vinde benditos de meu Pai, receber o lugar que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí, esse lugar que está preparado para mim e para você, que receberemos esse convite do Senhor, é o lugar onde Jesus está agora fisicamente, onde Enoque está agora fisicamente, onde Elias está agora fisicamente, onde aqueles que ressuscitaram no dia que Jesus morreu estão fisicamente. Esse lugar está preparado desde o tempo antigo, desde quando o Senhor criou o universo. Mas o texto não fala que o Senhor criou o universo, no universo o inferno, desde o passado. Não, senhores. Não, senhores. Mas ele vai dizer, observe o que o texto diz, Mateus 25, 41. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O Senhor não disse, ide, vá para tal lugar, vá para o inferno. Ele disse, afaste-se de mim, afaste. E então, não, é como dizer, não me acompanhe. E vocês não têm direito de nos acompanhar. Vinde benditos de meu Pai, então vamos nos acompanhar, os que estaremos à direita, mas os que estiverem à esquerda, não, vocês fiquem aí, não nos acompanhem, afastai-vos de mim para o fogo eterno. Essas palavras serão ditas no dia do juízo por Jesus aos salvos, cujo nome estão escritos no livro da vida, e aos não salvos, por haverem rejeitado o convite para a salvação. Após essas palavras, inicia-se, a partir daí, a existência eterna. Para os salvos, nos céus. Para os amaldiçoados, na terra, transformada em um lugar inóspito.
figuradamente chamado de lago de fogo, um lugar de terror e tormento eterno. Concluo esse estudo confessando haver ainda muito que poderia ter sido dito sobre esta matéria ministrada. Porém, o que ministrei até aqui, creio ser suficiente para interessá-los sobre essa parte das nossas doutrinas, levando-os a estudarem a Bíblia para descobrir em mais detalhes sobre este assunto que deve empolgar a quantos aguardam a vinda do Senhor. Termino com as palavras de Jesus registradas no Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Porque o tempo está próximo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 1, 3, 2, 7, 22, 7. Aquele que é poderoso para fazer e nos fazer todas essas coisas, e muito mais além do que possamos imaginar, a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, seja glória na igreja e na eternidade, para todo sempre. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pelo estudo que tivemos e pelo privilégio de podermos perceber detalhes das coisas que estão nos aguardando no futuro. Pai querido, que o teu Espírito possa estar completando aquilo que eu não pude fazer na mente, na alma, na vida dos teus filhos e daqueles que assistiram pela primeira vez essas palavras. Que, Senhor, esse estudo continue reverberando, abençoando vidas, já que ficará gravado. Permita que os teus filhos tenham compreendido com exatidão aquilo que o teu Espírito quis transmitir-lhes neste estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Voltaremos na próxima quarta-feira com um assunto novo que estamos planejando. Uma boa noite. Oi, pessoal. Hoje no nosso Panorama Bíblico nós vamos falar do Evangelho de João. João ele foi judeu, irmão de Tiago. Os dois fizeram parte dos 12 apóstolos e também do círculo mais íntimo de Jesus. João ele foi considerado o discípulo amado por Jesus. Ele tinha uma relação de afeto muito próxima, de Jesus durante o seu ministério e foi para quem Jesus pediu para que cuidasse de sua mãe ali no momento da crucificação. É um evangelho diferente dos outros três, é um evangelho que traz Jesus na sua divindade como Filho de Deus e numa perspectiva mais particular, mais íntima, diferente dos outros que trazem a vida mais pública de Jesus. Ele foi o último a ser escrito por volta de 20 anos após os outros três evangelhos, num contexto onde a cultura judaica, greco-romana e o cristianismo já estavam, ainda estavam bem presentes, e foi escrito destinado ali para a própria igreja primitiva que já tinha sido constituída, para atender uma necessidade da igreja conhecer melhor os ensinos mais profundos de Jesus. Então ele veio atender essa necessidade do crescimento espiritual da igreja, do fortalecimento espiritual da igreja. Então que a leitura de João possa abençoar a vida de vocês.